Há um tempo atrás, o Instituto de Pesquisa, Geografia e Estatística, o IBGE, ele informou que 46% da população não tinha em sua identidade e em sua certidão de nascimento o sobrenome de seus pais. Porém, essa palavra pai, ela é interessante e ela tem uma definição bem abrangente e não tão básica. Se um homem hoje deixa a sua semente em uma mulher, em seu período fértil, daqui a 9 meses ou menos, esse homem será chamado de pai. Porém, ele não passa de um genitor. A sociedade o chama de pai, porque uma vez que ele deixou a sua semente, esse filho, daqui a 9 meses, irá nascer, ele vai ser chamado de pai por ser o genitor dessa criança e candidato a exercer essa função paterna. Mas essa é a questão. É que ser pai é muito mais do que simplesmente ser um genitor. Há um tempo atrás, eu vi um pregador de influência na nação. Ele fazia a seguinte afirmação: qualquer cretino pode gerar um filho. E eu concordo com ele. Qualquer um pode gerar um filho. Mas levantar de sobre essa fêmea para ser pai sobre essa criança, aí eu quero ver. Eu pago para ver. Porque para ser pai, no mínimo, tem que ser homem. O macho não serve. O macho, ele faz o seu filho e ele não reconhece, e ele não admite, e ele dá sentença de morte e execução, aborta. Ele, por sua vez, desconfia de que é seu, ele vai embora, ele a abandona, enfim. Mas para ser um pai é necessário ser homem. Para fazer o mal, o cara é quente, sujeito macho. Mas para fazer o bem, esse macho, ele foge. Então, o macho, ele está pronto para gerar um filho. Mas eu quero ver esse macho se levantar sobre essa fêmea como homem, porque para ser pai, no mínimo, ele tem que ser homem. Como eu disse, o macho não serve. E homem você pode definir em 2 palavras: iniciativa e responsabilidade. Esse mesmo homem, ele vai ter que exercer essa função paterna, que não é simplesmente gerar, mas é dar direção na vida de um filho. É estabelecer limites, é gerar segurança, é proteger, é afirmar. Essas são as 5 principais funções de um pai. Além de pai, ele tem que ser marido, entender que a esposa é o vaso mais frágil, entender sua linguagem, falar sua linguagem de amor, estar disposto a dar sua vida por ela como Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida pela igreja. Poder, então, entender a origem familiar dessa esposa, de que família ela veio. Ela veio de família caótica, aglutinada, de regras, superprotetora? Ela é de tarefa ou de pessoas? Ela tem mente masculina ou feminina? Como assim? Ela é uma mulher? Mas mesmo como mulher, tem mulheres que têm mente masculina. Isso não altera a sua sexualidade. Ela é introvertida ou ela é extrovertida? Qual é o seu perfil de comportamento? De que tipo de família ela veio? Como era o relacionamento com os pais? Qual era a cultura familiar dela? Então são coisas que são muito importantes para poder saber lidar com esta que o acompanhará até os últimos dias da sua vida, conforme os princípios bíblicos, até que a morte os separe. Essa é a expressão dita na cultura religiosa do casamento. Uma aliança é para sempre, pelo menos deve ser. A quebra dela traz consequências perturbadoras. Esse mesmo homem que tem que ser pai, ele tem que ser marido. E ele também tem que ser sacerdote. E o sacerdote é aquele que sacrifica, mas quem libera a bênção é o Senhor. Esse sacerdote também é responsável por estabelecer as leis, sem autoritarismo, mas com autoridade. Esse mesmo sacerdote, ele por sua vez, ele tem que limpar a casa. Como assim? Varrer, passar pano, lavar? Não quero dizer isso. Mas responsável em limpar a sua casa espiritualmente falando. Ele é responsável em confessar os pecados, iniquidades e transgressões, representando a sua esposa e seus filhos como um só corpo. Não negando que cada um é responsável pelas suas ações e pelos seus próprios pecados.
É interessante que Jó, ele tinha uma preocupação: eu vou sacrificar. A palavra dizia que os filhos de Jó, todo final de semana, estavam na casa uns dos outros, fazendo festa, comemorando, e Jó tinha uma preocupação: vai que pecaram, ou sacrificaram ao Senhor. Então, o sacerdote, ele tem essa responsabilidade. Então, ser homem não é tão fácil como muitos pensam, entendem, de forma deturpada, como ser homem é aquele cara que é violento, agressivo, é aquele cara que, assim, ele é muito forte, fisicamente falando, é aquele cara que bebe todas, pega todas, toma todas, é aquele cara que ele consegue intimidar a outros. Não, não. Isso não é ser homem. Homem também não se faz em cima de mulheres, como diz a lenda brasileira. Seria tão bom se homem se fizesse em cima de mulheres. Eu tenho certeza que eu seria homem há muitos anos, antes de chegar na minha fase adulta. Mas homem se faz na presença de outros homens. Homem não se faz em cima de mulheres, mas homem se faz na presença de outros homens. Acreditar que homem se faz em cima de mulheres, isso é herança portuguesa, em que se levava o garoto para o prostíbulo, não para se tornar homem, mas para ser abusado sexualmente. Então, uma grande diferença entre ser homem e ser macho. Então, será que você conhece o homem que te gerou? Ou seja, você conhece o teu pai?